Um milionário obrigou seu filho a se casar com uma jardineira. A família riu dele, mas 2 anos depois todos ficaram surpresos, na luxuosa mansão dos Santos. Ricardo, um respeitado e poderoso empresário, observava com preocupação seu filho Gustavo da janela de seu escritório. O jovem de 25 anos chegava em seu carro esporte de luxo, visivelmente embriagado e rodeado de amigos que riam estrepitosamente. Ricardo suspirou, consciente de que a situação com seu filho estava chegando a um ponto insustentável. Gustavo Santos era o herdeiro de um império empresarial, mas seu comportamento irresponsável ameaçava destruir tudo o que Ricardo havia construído com tanto esforço. As festas intermináveis, os escândalos na imprensa e o desperdício constante estavam minando a reputação da família e colocando em risco o futuro da empresa. Enquanto Ricardo refletia sobre como abordar o problema, seu olhar pousou no jardim, onde uma jovem de cabelos castanhos e pele bronzeada pelo sol trabalhava diligentemente entre as flores. Era Juliana Oliveira, a nova jardineira que ele havia contratado há apenas 1 mês. Ricardo havia notado sua dedicação e sua ética de trabalho impecável. Apesar de sua juventude, Juliana parecia possuir uma maturidade e uma responsabilidade que seu próprio filho carecia. Foi nesse momento que uma ideia, audaciosa e talvez insana, cruzou a mente de Ricardo. E se ele pudesse matar 2 coelhos com uma cajadada só? Por um lado, ensinar a Gustavo o valor da responsabilidade e do trabalho duro, e por outro, ajudar Juliana, que, segundo ele havia ouvido, lutava para manter sua mãe doente enquanto estudava à noite. Com determinação, Ricardo desceu as escadas e se dirigiu ao jardim. Juliana, ao vê-lo se aproximar, se levantou e o cumprimentou. Respeitosamente. "Senhor Santos, posso ajudá-lo em algo?" Ricardo a olhou com uma mistura de admiração e curiosidade. "Juliana, você poderia me acompanhar até meu escritório? Há um assunto importante que gostaria de discutir com você." Intrigada e um pouco nervosa, Juliana assentiu e seguiu Ricardo para o interior da mansão. Enquanto isso, Gustavo, que mal conseguia se manter em pé, entrava cambaleando pela porta principal. No escritório, Ricardo explicou a Juliana sua preocupação com Gustavo e seu plano insano. Ele propôs um acordo: casar-se com Gustavo por 1 ano. Em troca, Ricardo se comprometia a pagar os tratamentos médicos de sua mãe e a financiar seus estudos universitários. Juliana, atônita, não podia acreditar no que estava ouvindo. "Mas, senhor Santos, como pode me pedir algo assim? Mal conheço seu filho, e ele nem sequer sabe que existo." Ricardo assentiu, compreensivamente. "Eu sei, Juliana. É uma proposta pouco convencional, mas acredito que poderia beneficiar a todos. Você obteria a ajuda que precisa para sua mãe e seus estudos, e Gustavo poderia aprender com você o valor do trabalho duro e da responsabilidade." Juliana ficou em silêncio, ponderando a oferta. Por um lado, a ideia de um casamento arranjado lhe parecia antiquada e até certo ponto ofensiva. Por outro lado, a oportunidade de garantir o tratamento de sua mãe e sua própria educação era tentadora. Depois de alguns momentos de reflexão, ela respondeu: "Preciso de tempo para pensar, senhor Santos. É uma decisão muito importante." Ricardo assentiu. "Claro, tome o tempo que precisar. Mas lembre-se, esta oferta poderia mudar sua vida e a de sua mãe." Enquanto Juliana saía do escritório, atordoada pela proposta, ela se encontrou cara a cara com Gustavo no corredor. O jovem, ainda sob os efeitos do álcool, olhou para ela com curiosidade e perguntou, arrastando as palavras: "E você, quem é?" Juliana, desconfortável, respondeu: "Sou Juliana, a jardineira." Gustavo soltou uma risada debochada. "A jardineira? E o que você está fazendo aqui dentro? Por acaso as plantas invadiram a casa?" Antes que Juliana pudesse responder, a voz de Ricardo ressoou do escritório. "Gustavo, venha aqui imediatamente. Temos que conversar." Gustavo, revirando os olhos, dirigiu-se cambaleante para o escritório de seu pai, deixando Juliana no corredor, confusa e preocupada com o que estava prestes a acontecer. No escritório, Ricardo enfrentou seu filho.
Gustavo, isso não pode continuar assim. Seu comportamento está fora de controle e está afetando a empresa e nossa família. Gustavo, desafiador, respondeu: E o que você vai fazer, pai? Me castigar? Tirar minha mesada? Já. Sou um adulto. Você não pode me controlar. Ricardo, mantendo a calma, replicou: Você tem razão. É um adulto. E como adulto é hora de assumir responsabilidades. Tomei uma decisão. Você vai se casar com Juliana, a jardineira. Gustavo, acreditando que tinha ouvido mal devido ao seu estado de embriaguez, soltou uma gargalhada. O quê? A garota do corredor? Pai, acho que quem bebeu demais foi você. Não é uma brincadeira, Gustavo. Você vai se casar com Juliana por 1 ano. Durante esse tempo, aprenderá a ser responsável, a trabalhar duro e a valorizar o que tem. Se não o fizer, perderá sua herança e sua posição na empresa. O sorriso se apagou do rosto de Gustavo, substituído por uma expressão de incredulidade e raiva. Você não pode estar falando sério, eu me recuso. Ricardo se manteve firme. É sua decisão, Gustavo. Você pode aceitar este acordo e provar que é capaz de mudar, ou pode rejeitá-lo e perder tudo. Você escolhe. Gustavo, sentindo que o álcool se dissipava rapidamente diante da gravidade da situação, olhou para seu pai com uma mistura de raiva e medo. Isso é loucura, pai. Você não pode me obrigar a me casar com uma desconhecida. Não estou te obrigando, Gustavo. Estou te dando uma oportunidade de se redimir e de crescer como pessoa. Pense bem antes de tomar uma decisão. Com essas palavras, Ricardo deu por encerrada a conversa, deixando Gustavo sozinho no escritório, atordoado e confuso. Enquanto isso, Juliana havia retornado ao seu pequeno apartamento nos arredores da cidade. Sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de chá entre as mãos, tentava processar a proposta de Ricardo Santos. Sua mãe, Helena, a observava com preocupação do sofá, onde passava a maior parte de seus dias devido à sua doença. O que está acontecendo, filha? Você parece preocupada, perguntou Helena com voz fraca. Juliana hesitou por um momento antes de responder. Como explicar à sua mãe a proposta insana que acabara de receber? Finalmente, decidiu ser honesta. Mãe, o Sr. Santos me fez uma proposta incomum. Ele me pediu para me casar com seu filho Gustavo por 1 ano. Helena quase se engasgou com a água que estava bebendo. O quê? Casar? Mas você mal conhece esse rapaz. Por que ele te pediria algo assim? Juliana procedeu a explicar à sua mãe os detalhes do acordo. O casamento de 1 ano, a promessa de Ricardo de pagar seus estudos e o tratamento médico de Helena. À medida que falava, Juliana podia ver como a expressão de sua mãe mudava da surpresa para a preocupação e finalmente para uma mistura de esperança e culpa. Juliana, você não pode aceitar isso. É demais. Não quero que sacrifique sua felicidade por mim, disse Helena com lágrimas nos olhos. Juliana se aproximou de sua mãe e a abraçou com ternura. Mãe, não é um sacrifício, é uma oportunidade. Pense nisso. Poderíamos pagar seu tratamento, eu poderia terminar meus estudos e seria apenas por 1 ano. Helena tomou as mãos de sua filha entre as suas. Mas filha, e se você se apaixonar? E se te machucarem? Não sabemos nada sobre esse Gustavo. Juliana sorriu com determinação. Não se preocupe, mãe. Sei me cuidar, sozinha. Além disso, não acho que o amor tenha algo a ver com isso. Será um acordo, nada mais. Enquanto mãe e filha discutiam os prós e os contras da proposta, na mansão Santos, Gustavo enfrentava seu próprio dilema. Trancado em seu quarto, tentava imaginar como seria sua vida, casado com a jardineira. A ideia lhe parecia absurda, mas as palavras de seu pai ressoavam em sua mente. Era isso ou perder tudo? Na manhã seguinte, tanto Juliana quanto Gustavo se apresentaram no escritório de Ricardo, cada um tendo tomado sua decisão. Aceito, disseram em uníssono, surpreendendo-se mutuamente. Ricardo, satisfeito, mas cauteloso, olhou para ambos. Bem, então está decidido. Vocês se casarão em 1 semana. Lembrem-se, isso é um acordo por 1 ano. O que acontecer depois dependerá de vocês.
Enquanto saíam do escritório, Gustavo e Juliana se olharam, avaliando-se mutuamente ele, com seu aspecto de menino rico e sua atitude arrogante. Ela com sua simplicidade e determinação, ambos se perguntavam em que tinham se metido e como sobreviveriam a esse casamento de conveniência. O que nenhum dos dois sabia era que esse acordo inesperado estava prestes a mudar suas vidas de maneiras que nunca teriam imaginado. A notícia do noivado entre Gustavo Santos e Juliana Oliveira se espalhou como pólvora pelos círculos sociais da cidade. Os amigos de Gustavo não podiam acreditar que o eterno solteiro e festeiro estivesse prestes a se estabelecer, e muito menos com a jardineira da mansão familiar. Os rumores e as especulações não demoraram a surgir. O dia do casamento chegou mais rápido do que ambos esperavam. Em uma cerimônia íntima na mansão Santos, Gustavo e Juliana se tornaram marido e mulher diante de um pequeno grupo de convidados. Helena, a mãe de Juliana, observava a cena com uma mistura de orgulho e preocupação, enquanto Ricardo Santos mantinha uma expressão neutra, esperando que seu plano desse resultado. Após a cerimônia, os recém-casados se mudaram para uma ala separada da mansão. Ricardo havia insistido que vivessem juntos para manter as aparências, mas lhes proporcionou espaços separados dentro do mesmo apartamento. Os primeiros dias foram desconfortáveis e tensos. Gustavo e Juliana mal se falavam, limitando-se a trocas corteses quando se cruzavam nas áreas comuns. Gustavo continuava com seu estilo de vida, saindo à noite e retornando ao amanhecer, enquanto Juliana dividia seu tempo entre seu trabalho no jardim, seus estudos e as visitas à sua mãe. Uma manhã, alguns dias após o casamento, Juliana estava na cozinha preparando o café da manhã quando Gustavo entrou com aspecto desleixado e claramente de ressaca. "Bom dia", murmurou Juliana, sem levantar os olhos da frigideira onde preparava ovos mexidos. Gustavo grunhiu em resposta e se deixou cair em uma cadeira, esfregando as têmporas. O cheiro da comida pareceu revivê-lo um pouco. "Tem café?", perguntou com voz rouca. Juliana assentiu e lhe serviu uma xícara. Gustavo a pegou agradecido e bebeu um longo gole. "Obrigado", disse, surpreendendo Juliana com sua gratidão. "De nada", respondeu ela, colocando um prato de ovos e torradas na frente dele. "Você deveria comer algo, vai ajudar com a ressaca." Gustavo a olhou com curiosidade. "Como você sabe que estou de ressaca?" Juliana não pôde evitar um pequeno sorriso. "Não é preciso ser um gênio para perceber. Além disso, eu te ouvi chegar às 5 da manhã. Gustavo teve a decência de parecer um pouco envergonhado. "Desculpe se te acordei." "Não se preocupe", respondeu Juliana, sentando-se à sua frente com seu próprio prato. "Mas você deveria ter cuidado. Seu pai não ficará muito contente se você continuar com esse comportamento." Gustavo franziu a testa. "Meu pai não tem que ficar sabendo, e você não precisa ser espiã dele." Juliana o olhou diretamente nos olhos. "Não sou espiã de ninguém, Gustavo. Mas lembre-se que este acordo tem um propósito. Se você não cumprir sua parte, ambos perderemos." Gustavo ficou em silêncio, mastigando seu café da manhã com expressão pensativa. Finalmente falou: "Por que você aceitou este trato, Juliana? Você não parece o tipo de pessoa que se casaria por dinheiro." Juliana suspirou. "Não fiz isso por dinheiro. Fiz por minha mãe. Ela precisa de tratamentos médicos que não podemos pagar. E também pelos meus estudos. Quero terminar minha carreira e poder oferecer uma vida melhor à minha família." Gustavo a olhou com uma mistura de surpresa e respeito. "Uau, isso é admirável. Eu nem sei o que quero fazer com minha vida. Nunca é tarde para descobrir", respondeu Juliana. "Você tem uma oportunidade que muitos desejariam. Uma empresa familiar, recursos. Não há nada que te apaixone?" Gustavo deu de ombros. "Acho que nunca pensei muito nisso. Sempre tive tudo o que queria sem me esforçar." "Talvez seja a hora de mudar isso", sugeriu Juliana. "Por que você não vem comigo? Hoje é o jardim? Eu poderia te ensinar algumas coisas sobre jardinagem. Pode ser terapêutico." Gustavo a olhou como se ela tivesse proposto escalar o Everest. "Eu? Jardinagem?
Não acho que seja a minha praia. Juliana se levantou e começou a recolher os pratos. Você nunca saberá se não tentar. Além disso, o que mais você tem para fazer hoje? Pego pela lógica de Juliana. E sem uma desculpa válida, Gustavo finalmente concordou. Está bem, mas só por um tempo. Naquela manhã, sob o sol ardente, Gustavo experimentou pela primeira vez o que significava trabalhar com as mãos. Juliana lhe ensinou pacientemente como plantar sementes, podar arbustos e regar as flores. Para sua surpresa, Gustavo descobriu que havia algo satisfatório em ver o resultado imediato de seu trabalho. Não está mal, admitiu Gustavo, olhando para o pequeno canteiro que havia conseguido arrumar sob a orientação de Juliana. Embora eu ache que prefiro as festas a isso, Juliana riu. Roma não foi construída em um dia, mas você fez um bom trabalho para ser sua primeira vez. Da janela de seu escritório, Ricardo observava a cena com uma mistura de esperança e ceticismo. Ver seu filho trabalhando no jardim era uma mudança refrescante, mas ele sabia que um dia de trabalho honesto não era suficiente para mudar anos de hábitos arraigados. Os dias seguintes trouxeram uma rotina inesperada. Cada manhã, Juliana convidava Gustavo para acompanhá-la ao jardim e, para sua própria surpresa, ele aceitava mais vezes do que recusava. Pouco a pouco, Gustavo começou a mostrar interesse no cuidado das plantas, fazendo perguntas e sugerindo ideias para melhorar o design do jardim. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntos em um novo canteiro de rosas, Gustavo se atreveu a perguntar: Juliana, como está sua mãe? Os tratamentos estão funcionando. Juliana, surpresa pelo interesse genuíno em sua voz, respondeu: ela está melhorando, pouco a pouco. Os médicos estão otimistas. Obrigada por perguntar. Gustavo assentiu, sentindo-se estranhamente satisfeito por ter perguntado. Fico feliz se você precisar de algo, qualquer coisa é só me dizer. Juliana o olhou com uma nova apreciação. Obrigada, Gustavo. Vou me lembrar disso. À medida que as semanas passavam, a dinâmica entre Gustavo e Juliana começou a mudar. As conversas se tornaram mais frequentes e menos forçadas. Eles compartilhavam as refeições regularmente e, às vezes, até assistiam filmes juntos à noite. Gustavo começou a sair menos e a passar mais tempo em casa, descobrindo que gostava da companhia tranquila de Juliana mais do que poderia ter imaginado. No entanto, nem tudo era um mar de rosas. Os velhos amigos de Gustavo não entendiam sua repentina mudança de estilo de vida e o pressionavam constantemente para que voltasse às suas antigas andanças. Uma noite, após semanas de insistência, Gustavo cedeu e saiu com eles. Juliana ficou acordada até tarde, preocupada. Quando Gustavo finalmente chegou, passada a meia-noite, estava sóbrio e parecia abatido. Está tudo bem? Perguntou Juliana, encontrando-o na sala. Gustavo a olhou com uma mistura de culpa e confusão. Sim, é só que não foi a mesma coisa. Não me diverti como antes, tudo parecia tão vazio. Juliana sentou-se ao seu lado no sofá. Talvez você esteja amadurecendo, Gustavo. Não há nada de errado nisso. Gustavo a olhou, realmente a olhou pela primeira vez, desde que haviam se casado. Viu a preocupação em seus olhos, a bondade em seu rosto, e sentiu algo que não havia sentido antes. Obrigado, Juliana, por tudo, por ser paciente comigo, por me ensinar, por estar aqui. Juliana, comovida pela sinceridade em sua voz, pegou sua mão. Estamos juntos nisso, lembra? Esse momento marcou um ponto de virada em seu relacionamento. A partir de então, Gustavo começou a levar mais a sério suas responsabilidades. Começou a se interessar pelo negócio familiar, pedindo a seu pai que lhe ensinasse os pormenores da empresa. Ricardo, embora cético no início, ficou agradavelmente surpreso pelo repentino interesse de seu filho. Juliana, por sua vez, continuava com seus estudos, agora com o apoio total de Gustavo, que inclusive a ajudava a revisar para suas provas. O casal começou a funcionar como uma equipe, apoiando-se mutuamente em seus respectivos objetivos. No entanto, à medida que crescia sua proximidade,
também crescia uma tensão subjacente. Ambos começavam a sentir uma atração que ia além da amizade, mas nenhum se atrevia a admitir. Afinal, seu casamento era um acordo temporário ou não? A situação chegou a um ponto crítico, quando 6 meses após seu casamento, Gustavo e Juliana foram convidados para um jantar beneficente. Era a primeira vez que se apresentavam juntos em sociedade como casal casado. Juliana, vestida com um elegante vestido azul noite, se sentia deslocada entre a alta sociedade e Gustavo. Notando seu desconforto, não se separou de seu lado durante toda a noite, apresentando-a com orgulho a seus conhecidos e dançando exclusivamente com ela. "Você está linda esta noite", sussurrou Gustavo enquanto dançavam uma valsa. Juliana corou. "Obrigada. Você também está muito bem." Seus olhos se encontraram e, por um momento, o mundo pareceu desaparecer ao seu redor. Eles se aproximaram lentamente, seus lábios prestes a se tocar. "Gustavo, meu amigo." A voz estridente de um dos antigos companheiros de festa de Gustavo rompeu o momento. "O que aconteceu com você? Não tivemos mais por aí." Gustavo, visivelmente irritado pela interrupção, respondeu com firmeza. "Tenho estado ocupado, Carlos. As coisas mudaram." Carlos olhou para Juliana com desdém. "Já vejo sua jardineira te domesticou, hein?" Antes que Gustavo pudesse responder, Juliana interveio com calma. "Prefiro o termo esposa, se não se importa. E Gustavo não está domesticado, está amadurecendo. Há uma grande diferença." Gustavo a olhou com admiração e orgulho. Tomando sua mão, dirigiu-se a Carlos. "Se nos dá licença, minha esposa e eu temos que ir. Foi um prazer te ver, Carlos." Enquanto se afastavam, Gustavo sussurrou para Juliana. "Isso foi incrível. Obrigado por me defender." Juliana sorriu. "Somos uma equipe, lembra?" Naquela noite de volta em casa, a tensão entre eles era palpável. Parados em frente à porta de seus respectivos quartos, eles hesitaram. "Boa noite, Gustavo", disse finalmente Juliana, com um toque de relutância em sua voz. "Boa noite, Juliana", respondeu ele sem se mover. Eles se olharam por um longo momento, ambos conscientes de que algo havia mudado entre eles. Finalmente, Gustavo deu um passo à frente e, com suavidade, beijou a bochecha de Juliana. "Obrigado por esta noite", murmurou antes de se retirar para seu quarto. Juliana ficou ali, tocando sua bochecha, onde os lábios de Gustavo haviam estado, seu coração batendo rapidamente. Ela percebeu que estava em perigo de se apaixonar por seu marido de conveniência e não sabia como lidar com essa revelação. Enquanto isso, em seu quarto, Gustavo lutava com sentimentos similares. Pela primeira vez em sua vida, ele sentia algo real e profundo por alguém. E esse alguém era a mulher com quem havia se casado por um acordo de negócios. À medida que se aproximava a marca dos 6 meses de seu casamento, tanto Gustavo quanto Juliana se encontravam em uma encruzilhada emocional, incertos sobre como proceder e temerosos das mudanças que seus crescentes sentimentos poderiam trazer ao seu acordo cuidadosamente estruturado. A mudança na dinâmica entre Gustavo e Juliana não passou despercebida por Ricardo Santos. O patriarca da família observava com crescente interesse como seu filho, antes irresponsável e despreocupado, se transformava gradualmente em um homem maduro e comprometido. No entanto, Ricardo também notava os olhares furtivos, os toques acidentais e a tensão inegável entre o jovem casal. Uma manhã, enquanto Gustavo estava em uma reunião de negócios, Ricardo decidiu ter uma conversa com sua nora. Encontrou Juliana no jardim de inverno, cuidando de algumas orquídeas recém-transplantadas. "Juliana, você tem um momento?", perguntou Ricardo, aproximando-se com cautela. Ela se virou surpresa pela presença de seu sogro. "Claro, Sr. Santos. Em que posso ajudá-lo?" Ricardo sentou-se em um banco próximo e fez um gesto para que ela se juntasse a ele. "Queria falar com você sobre Gustavo e sobre você." Juliana ficou visivelmente tensa. "Há algum problema?" Não, tranquilizou a Ricardo. "Na verdade, estou mais do que satisfeito com as mudanças que tenho visto em meu filho, e grande parte desse mérito é seu." Juliana relaxou um pouco, mas manteve a guarda alta.
Só tenho tentado cumprir minha parte do acordo, Sr. Santos. Ricardo a olhou com uma mistura de gratidão e preocupação. Acho que você tem feito muito mais do que isso, Juliana, e é precisamente sobre isso que quero falar. Tenho notado que entre você e Gustavo, bem, parece ter se desenvolvido algo mais do que uma simples amizade. Juliana sentiu suas bochechas corarem. Sr. Santos, eu... Ricardo levantou uma mão para detê-la. Você não precisa se explicar. Só quero ter certeza de que ambos têm claro o que está em jogo. Este acordo foi feito com um propósito específico, e embora me agrade ver que Gustavo está amadurecendo, não quero que nenhum dos dois saia machucado quando chegar o momento de tomar decisões difíceis. Juliana assentiu lentamente, processando as palavras de Ricardo. Entendo sua preocupação, Sr. Santos. Asseguro-lhe que tanto Gustavo quanto eu estamos conscientes da natureza temporária deste acordo. Ricardo a olhou com compaixão. Às vezes, Juliana, o coração tem planos diferentes dos que dita a razão. Só peço a ambos que sejam cuidadosos e honestos, tanto entre vocês quanto consigo mesmos. Com essas palavras, Ricardo se levantou e deixou o jardim de inverno, deixando Juliana imersa em seus pensamentos. A conversa com seu sogro havia trazido à tona todas as dúvidas e temores que ela vinha tentando ignorar. Enquanto isso, Gustavo se encontrava na sala de reuniões da Santos Empreendimentos, apresentando um novo projeto para a diretoria. Para surpresa de todos, incluindo ele mesmo, sua apresentação foi impecável. Ele falou com confiança sobre estratégias de mercado, projeções financeiras e planos de expansão. Quando terminou, a sala irrompeu em aplausos. Um dos diretores mais antigos se aproximou para felicitá-lo. Impressionante, Gustavo! Seu pai deve estar orgulhoso. Quem diria que o garoto festeiro se transformaria em um homem de negócios tão capaz? Gustavo sorriu, sentindo uma mistura de orgulho e nostalgia. Obrigado, acho que era hora de crescer. Enquanto recolhia suas coisas, Gustavo não pôde evitar pensar em Juliana. Tinha sido ela quem o ajudara a preparar a apresentação, ficando acordada até tarde para revisar os números com ele e oferecendo palavras de encorajamento quando ele se sentia inseguro. Ele percebeu o quanto havia chegado a depender de seu apoio e sua presença em sua vida. De volta à mansão, Gustavo procurou Juliana para compartilhar as boas notícias. Encontrou-a na biblioteca, rodeada de livros e anotações, estudando para suas provas finais. Juliana! Exclamou ele, entrando com entusiasmo. A apresentação foi um sucesso. Todos ficaram impressionados. Juliana levantou os olhos de seus livros, um sorriso iluminando seu rosto. Gustavo, isso é maravilhoso. Eu sabia que você se sairia bem. Sem pensar, Gustavo a envolveu em um abraço espontâneo. Juliana ficou tensa por um momento, antes de relaxar em seus braços. Quando se separaram, ambos se olharam com uma mistura de alegria e confusão. Obrigado, murmurou Gustavo. Não teria conseguido sem você. Juliana, ainda atordoada pelo abraço, respondeu suavemente. Claro que teria. Você sempre teve o potencial, Gustavo. Só precisava acreditar em si mesmo. Eles se olharam em silêncio por um momento, a tensão entre eles crescendo. Finalmente, Gustavo rompeu o silêncio. Juliana, eu acho que precisamos conversar. Ela assentiu, seu coração batendo rapidamente. Sim, acho que sim. Eles se sentaram no sofá da biblioteca, uma distância prudente entre eles. Gustavo foi o primeiro a falar. Juliana, estes últimos meses têm sido diferentes de tudo o que já experimentei antes. Você mudou minha vida de uma maneira que nunca imaginei possível. Juliana o olhou com uma mistura de esperança e medo. Gustavo, Ele a interrompeu suavemente. Por favor, deixe-me terminar. Percebi que meus sentimentos por você mudaram. Não vejo você apenas como a mulher com quem me casei por um acordo. Vejo você como alguém importante na minha vida, alguém a quem acho que poderia amar. Juliana conteve a respiração, seus olhos se enchendo de lágrimas. Gustavo, eu também desenvolvi sentimentos por você, mas tenho medo. Este acordo, nosso casamento,
era para ser temporário. E se isso for apenas uma ilusão? E se, quando o ano terminar, percebermos que tudo foi um erro? Gustavo tomou suas mãos entre as suas. Não posso prometer que tudo será perfeito, Juliana. Mas posso prometer que o que sinto é real. Não sou mais o mesmo homem que era quando nos casamos. Mudei, cresci, e grande parte disso é graças a você. Juliana, com lágrimas correndo pelas bochechas, respondeu: Eu também mudei, Gustavo. Com você. Aprendi a confiar, a me abrir, a sonhar com um futuro que antes parecia impossível. Mas tenho medo de que tudo isso seja bom demais para ser verdade. Gustavo se aproximou mais dela, sua mão acariciando suavemente sua bochecha. Talvez seja, Juliana. Talvez isso seja exatamente o que ambos precisávamos, sem nem mesmo saber. Não podemos prever o futuro. Mas que tal se, em vez de temer o que pode acontecer quando o ano terminar, nos concentrarmos no aqui e agora? Juliana fechou os olhos, apoiando-se no toque de Gustavo. Quando os abriu novamente, havia determinação em seu olhar. Você tem razão, não podemos viver com medo do futuro. Mas, Gustavo, se vamos fazer isso, se vamos dar uma chance real a esses sentimentos, preciso que você me prometa algo. O que for, respondeu Gustavo sem hesitar. Prometa-me que aconteça o que acontecer, seremos honestos um com o outro, que se em algum momento você sentir que isso não é o que quer, você me dirá, e eu prometo fazer o mesmo. Gustavo assentiu solenemente. Eu prometo, Juliana, honestidade acima de tudo. Com essa promessa selando seu novo entendimento, Gustavo e Juliana se olharam, anos de barreiras e pretensões desmoronando entre eles. Lentamente, como se o tempo tivesse diminuído, eles se aproximaram um do outro. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, terno, cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, ambos sorriam, uma mistura de alívio e emoção em seus rostos. Então, o que fazemos agora? Perguntou Juliana, um pouco sem fôlego. Gustavo sorriu. Agora vivemos dia a dia, momento a momento, juntos. Os dias seguintes foram como um sonho para o casal. Eles redescobriram sua casa e seu relacionamento sob essa nova luz. As refeições compartilhadas ganharam um novo significado. As conversas noturnas se tornaram mais profundas e significativas. Até mesmo suas tarefas diárias, desde o trabalho no jardim até as reuniões de negócios, adquiriram um brilho especial ao saber que tinham o apoio incondicional um do outro. No entanto, nem tudo era um mar de rosas. À medida que seu relacionamento se aprofundava, também surgiam novos desafios. Gustavo, embora comprometido com sua mudança, às vezes sentia a tentação de voltar aos seus velhos hábitos. Uma noite, após uma reunião de negócios particularmente estressante, ele se viu em um bar rodeado por seus antigos amigos. Vamos lá, Gustavo, animou-o um deles. Uma bebida, pelos velhos tempos. Gustavo olhou para o copo de uísque à sua frente, sentindo o peso de seu passado e seu presente colidindo. Justo quando estava prestes a ceder, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Juliana. Espero que sua reunião tenha ido bem. Estou preparando seu prato favorito para o jantar. Te amo. Essas simples palavras foram tudo o que Gustavo precisou para encontrar a força para resistir. Ele deixou o copo intocado, despediu-se de seus amigos e voltou para casa, para Juliana. Enquanto isso, Juliana enfrentava seus próprios desafios. À medida que suas provas finais se aproximavam, o estresse começava a cobrar seu preço. Uma noite, Gustavo a encontrou chorando na biblioteca, rodeada de livros e papéis. "O que foi, amor?" perguntou ele preocupado. Juliana, entre soluços, confessou: "Tenho medo de falhar, Gustavo. E se eu não passar? E se tudo isso tiver sido em vão?" Gustavo sentou-se ao seu lado, abraçando-a com força. "Escute-me, Juliana. Você é a pessoa mais inteligente e dedicada que conheço. Você trabalhou tão duro para chegar até aqui. Não importa o que aconteça nessas provas, estou orgulhoso de você. E aconteça o que acontecer, enfrentaremos juntos."
Essas palavras de encorajamento foram o bálsamo que Juliana precisava. Com determinação renovada, ela mergulhou em seus estudos, com Gustavo apoiando-a a cada passo do caminho. À medida que se aproximava o final do ano de seu acordo matrimonial, Gustavo e Juliana se viram enfrentando uma nova série de perguntas. O que aconteceria quando o prazo se cumprisse? Continuariam juntos? Como o mundo exterior reagiria ao seu relacionamento agora que era real e não apenas um acordo de negócios? Uma tarde, enquanto passeavam pelo jardim que haviam cultivado juntos, Gustavo parou em frente a um roseiral em flor. Tomando a mão de Juliana, ele olhou em seus olhos. Juliana, estes meses com você têm sido os mais felizes e significativos da minha vida. Não quero que isso termine quando o ano se cumprir. Juliana, com o coração batendo rapidamente, respondeu: Eu também não quero que termine, Gustavo. Mas o que seu pai dirá? O que as pessoas dirão? Gustavo sorriu, tirando uma pequena caixa do bolso. Não me importo com o que os outros digam, só me importo com você. Juliana Oliveira, você me daria a honra de se casar comigo, desta vez por amor e para sempre. Juliana, com lágrimas de felicidade nos olhos, olhou para o lindo anel na caixa e depois para Gustavo. Sim, Gustavo, 1000 vezes sim. Eles se beijaram sob o sol poente, rodeados pelas flores que haviam cultivado juntos, símbolos de seu amor crescente e florescente. No entanto, enquanto celebravam seu noivado, nenhum dos dois podia imaginar os desafios que ainda os aguardavam. O mundo exterior, com seus preconceitos e expectativas, não demoraria a testar a força de seu amor e seu compromisso mútuo. A notícia do noivado de Gustavo e Juliana se espalhou rapidamente pela alta sociedade da cidade, gerando uma mistura de reações. Enquanto alguns celebravam a transformação de Gustavo e a aparente história de amor, outros viam a situação com ceticismo e desdém. Ricardo Santos, embora satisfeito com as mudanças positivas em seu filho, não pôde evitar sentir certa preocupação. Uma tarde, ele chamou Gustavo ao seu escritório para uma conversa privada. Gustavo, meu filho, começou Ricardo, sua voz mesclando orgulho e cautela. Estou impressionado com as mudanças que você fez em sua vida. Seu trabalho na empresa tem sido excepcional. Gustavo sorriu, sentindo-se genuinamente orgulhoso. Obrigado, pai. Significa muito para mim ouvir você dizer isso. Ricardo assentiu, mas sua expressão se tornou séria. No entanto, devo perguntar, você tem certeza de que quer continuar com este casamento? O acordo inicial era por 1 ano. Ninguém o culparia se decidisse que é suficiente. Gustavo olhou para seu pai com determinação. Pai, eu amo a Juliana. Não é apenas o acordo. Ela me mudou, me fez uma pessoa melhor. Quero passar o resto da minha vida com ela. Ricardo suspirou. Entendo seus sentimentos, filho, mas você deve estar ciente de que nem todos verão esta união com bons olhos. Haverá quem diga que Juliana só está com você por dinheiro ou posição social. Isso é ridículo, protestou Gustavo. Quem conhece a Juliana sabe que não é assim. Eu sei, respondeu Ricardo com calma, mas o mundo dos negócios pode ser cruel. Preciso ter certeza de que você está preparado para enfrentar esses desafios. Gustavo se endireitou em sua cadeira. Estou, pai. Enfrentarei o que for necessário por Juliana e por nosso futuro juntos. Ricardo olhou para seu filho com uma mistura de orgulho e preocupação. Muito bem, Gustavo. Você tem minha bênção e meu apoio. Só lembre-se de que o caminho não será fácil. Enquanto isso, Juliana enfrentava seus próprios desafios na universidade. Alguns de seus colegas de classe começaram a tratá-la de maneira diferente. Os sussurros e os olhares de soslaio a seguiam pelos corredores. Um dia, enquanto estudava na biblioteca, uma de suas colegas, Sofia, se aproximou dela. Juliana, podemos conversar? Perguntou Sofia, seu tom sério. Juliana assentiu, intrigada. Claro, o que foi? Sofia sentou-se em frente a ela, olhando-a com uma mistura de preocupação e desaprovação. Escute, sei que não é da minha conta, mas você tem certeza do que está fazendo? Casando-se com Gustavo Santos? As pessoas falam, Juliana,
Juliana sentiu seu coração acelerar. O que você quer dizer? Sofia baixou a voz. Dizem que tudo isso é um plano elaborado, que você se casou com ele por dinheiro e que agora está o manipulando. Juliana, você era a jardineira e agora está se casando com um dos solteiros mais cobiçados da cidade. As pessoas vão falar. Juliana se levantou, recolhendo seus livros com mãos trêmulas. Agradeço sua preocupação, Sofia, mas meu relacionamento com Gustavo não é assunto de ninguém além de nós. Se me dá licença, preciso ir. Ela saiu da biblioteca de cabeça erguida, mas por dentro, as palavras de Sofia a haviam abalado. Será que as pessoas realmente pensavam isso dela? Como ela poderia provar que seu amor por Gustavo era genuíno? Naquela noite, quando Gustavo chegou em casa, encontrou Juliana sentada na varanda, com o olhar perdido no horizonte. "Está tudo bem, amor?" perguntou ele, sentando-se ao seu lado. Juliana hesitou por um momento, antes de compartilhar com Gustavo o que havia acontecido na universidade. Enquanto falava, as lágrimas começaram a cair por suas bochechas. Gustavo a escutou em silêncio. Seu rosto, endurecendo à medida que ela falava. "Não deixe que isso te afete, Juliana", disse ele com firmeza. "Nós sabemos a verdade. As pessoas que realmente importam sabem a verdade. O resto, bem, o resto não importa." Juliana se agarrou a ele, encontrando conforto em suas palavras e em seu abraço. Mas e se isso afetar sua reputação? E se prejudicar a empresa? Gustavo se afastou ligeiramente para olhá-la nos olhos. "Escute bem, Juliana. Você é mais importante para mim do que qualquer reputação ou negócio. Enfrentaremos isso juntos, ok?" Juliana assentiu, sentindo-se mais forte com o apoio de Gustavo. No entanto, ambos sabiam que isso era apenas o começo dos desafios que teriam que enfrentar. Nas semanas seguintes, os rumores e as fofocas continuaram. Em um jantar beneficente, Gustavo e Juliana se viram no centro de olhares curiosos e comentários mal disfarçados. "Olhe", sussurrou uma mulher para sua acompanhante, alto o suficiente para que Juliana ouvisse. "Essa é a jardineira que fisgou o herdeiro Santos, que escândalo." Gustavo, notando o desconforto de Juliana, tomou sua mão e a levou para o centro da pista de dança. Enquanto dançavam uma valsa, ele sussurrou em seu ouvido: "Não dê a eles o gosto de te ver afetada. Você está aqui porque merece, porque é inteligente, bonita e a mulher que eu amo, que falem o que quiserem." Juliana sorriu, encontrando força nas palavras de Gustavo. Enquanto rodopiavam na pista de cabeça erguida, ela decidiu que não deixaria ninguém manchar sua felicidade. No entanto, o destino tinha preparado um teste ainda maior para o casal. Uma manhã, enquanto tomavam café da manhã, Ricardo entrou na sala de jantar com uma expressão grave, um jornal na mão. "Acho que vocês deveriam ver isso", disse ele, estendendo o jornal sobre a mesa. Na primeira página, uma manchete sensacionalista gritava: "Escândalo na família Santos, casamento por conveniência." Abaixo, uma foto de Gustavo e Juliana tirada no dia de seu casamento inicial, junto com detalhes supostamente exclusivos sobre o acordo que havia dado início ao seu matrimônio. Gustavo e Juliana leram o artigo com um horror crescente. Alguém, aparentemente um informante próximo à família, havia vazado detalhes do acordo inicial entre Ricardo e Juliana. O artigo pintava Juliana como uma oportunista que havia manipulado seu caminho para a fortuna dos Santos, e Gustavo como um playboy reformado que havia caído em sua armadilha. "Isso é um desastre", murmurou Gustavo, seu rosto pálido de raiva e preocupação. Juliana, com mãos trêmulas, deixou o jornal. "O que vamos fazer?" Ricardo, que havia estado observando suas reações, falou com calma. "Temos que lidar com isso com cuidado. Um escândalo assim poderia ter repercussões sérias para a empresa e para vocês pessoalmente." Gustavo se levantou da mesa, sua determinação evidente. "Não vou deixar que isso nos destrua. Pai, Juliana e eu nos amamos e vou lutar por nosso futuro juntos. Não importa o que a imprensa ou qualquer outra pessoa diga." Juliana, comovida pela determinação de Gustavo, tomou sua mão. "Estamos juntos nisso, certo?" Gustavo assentiu, apertando sua mão, sempre.
Ricardo os olhou com uma mistura de orgulho e preocupação. Bem, então precisamos de um plano. Não podemos deixar que esses rumores saiam de controle. Durante as horas seguintes, os três trabalharam juntos para desenvolver uma estratégia. Decidiram que o melhor seria enfrentar a situação de frente, com honestidade e transparência. No dia seguinte, Gustavo e Juliana convocaram uma coletiva de imprensa. Diante de uma multidão de jornalistas e câmeras, o casal se postou unido, suas mãos entrelaçadas. Gustavo foi o primeiro a falar. Agradecemos sua presença hoje. Decidimos abordar diretamente os rumores e especulações que têm circulado sobre nosso casamento. Tomando um profundo suspiro, ele continuou. É verdade que nosso casamento começou como um acordo pouco convencional. Meu pai, preocupado com meu comportamento irresponsável, propôs este arranjo com Juliana. No entanto, o que começou como um acordo se transformou em algo muito mais profundo e significativo. Juliana, com voz firme apesar de seu nervosismo, tomou a palavra. Durante este tempo, crescemos juntos, nos apoiamos mutuamente em nossos sonhos e aspirações. O que sentimos um pelo outro é real e genuíno. Um jornalista levantou a voz. Mas, senhorita Oliveira, como podemos ter certeza de que suas intenções são sinceras? Afinal, você era a jardineira da família Santos. Gustavo, visivelmente irritado com a pergunta, estava prestes a responder quando Juliana apertou sua mão, indicando que ela cuidaria disso. É verdade, eu trabalhava como jardineira, respondeu Juliana com calma. E tenho orgulho disso. Esse trabalho me permitiu sustentar minha mãe doente e pagar meus estudos, mas meu amor por Gustavo não tem nada a ver com seu dinheiro ou sua posição social. Eu o amo pelo que ele é, por como ele me faz sentir, por como crescemos juntos. Gustavo, comovido pelas palavras de Juliana, acrescentou. Juliana me ensinou o valor do trabalho duro, da perseverança. Graças a ela, encontrei um propósito na minha vida, além das festas e da frivolidade. Se alguém ganhou neste acordo, fui eu. As perguntas continuaram, algumas amáveis, outras mais agressivas, mas Gustavo e Juliana permaneceram unidos, respondendo com honestidade e franqueza. Ao final da coletiva, muitos dos presentes pareciam comovidos por sua história. No entanto, nem todos ficaram convencidos. Nos dias seguintes, enquanto alguns meios de comunicação elogiavam a coragem e honestidade do casal, outros continuavam especulando e semeando dúvidas. O estresse da situação começou a cobrar seu preço. Juliana, em particular, se sentia cada vez mais pressionada. Uma noite, após outro dia exaustivo, lidando com a imprensa e os comentários nas redes sociais, Juliana desabou. Não posso continuar com isso, Gustavo, soluçou em seus braços. Talvez devêssemos terminar. Pelo seu bem, pelo bem da sua família e da empresa. Gustavo a olhou surpreso e magoado. O que você está dizendo, Juliana? Você quer me deixar? Juliana, com lágrimas nos olhos, respondeu. Não quero, mas olhe todo o dano que estou causando. Sua reputação, sua empresa, tudo está em perigo por minha causa. Gustavo tomou o rosto de Juliana entre suas mãos, olhando-a diretamente nos olhos. Escute bem, Juliana. Você é a melhor coisa que já me aconteceu na vida. Não vou desistir de você por alguns rumores, ou pelo que as pessoas dizem, eu te amo e vamos superar isso juntos. Essa noite marcou um ponto de virada para o casal. Eles perceberam que para superar essa crise, precisavam ser mais fortes do que nunca. Nas semanas seguintes, Gustavo e Juliana decidiram se concentrar no que realmente importava. Juliana mergulhou em seus estudos, determinada a provar seu valor, além de seu relacionamento com Gustavo. Por sua vez, Gustavo redobrou seus esforços na empresa, implementando novas estratégias e fechando acordos importantes. Pouco a pouco, suas ações começaram a falar mais alto do que qualquer rumor. Os funcionários da Santos Empreendimentos notaram a mudança em Gustavo, sua dedicação e sua nova ética de trabalho. Os professores de Juliana não podiam deixar de elogiar sua inteligência e determinação. Um dia, enquanto Juliana apresentava sua tese final, Gustavo a observava do fundo do auditório,
seu coração inchado de orgulho. Quando Juliana terminou sua apresentação, recebendo uma ovação de pé do comitê avaliador, Gustavo soube que haviam superado o pior. Naquela noite, enquanto celebravam o sucesso de Juliana, Gustavo a surpreendeu com uma proposta. Juliana, disse ele, tomando suas mãos entre as suas. Estes meses têm sido difíceis, mas também me mostraram o quão fortes somos juntos. Quero renovar nossos votos. Desta vez, na frente de todos para demonstrar que nosso amor é real e duradouro. Juliana, com lágrimas de felicidade nos olhos, assentiu. Sim, Gustavo, nada me faria mais feliz. A cerimônia de renovação de votos foi celebrada no jardim da Mansão Santos, o mesmo lugar onde Juliana havia trabalhado como jardineira. Amigos, familiares e até alguns dos antigos céticos se reuniram para testemunhar seu amor. Enquanto trocavam seus votos, Gustavo e Juliana se olharam nos olhos, conscientes de tudo o que haviam superado juntos. Juliana, disse Gustavo, sua voz cheia de emoção, quando nos casamos pela primeira vez, foi por um acordo. Hoje, me caso com você por amor, por escolha e para sempre. Prometo te amar, respeitar e apoiar em cada passo do caminho. Juliana, com lágrimas de felicidade rolando por suas bochechas, respondeu: Gustavo, você mudou minha vida de maneiras que nunca imaginei possíveis. Prometo estar sempre ao seu lado, nos bons e maus momentos, te amando e apoiando incondicionalmente. Enquanto se beijavam, selando seu compromisso renovado, os aplausos e vivas dos convidados encheram o ar. Ricardo Santos, observando da primeira fila, não pôde evitar que uma lágrima de orgulho rolasse por sua bochecha. Naquela noite, enquanto a festa continuava, Gustavo e Juliana escapuliram por um momento para o jardim de inverno, o lugar onde tudo havia começado. Você está feliz? Perguntou Gustavo, abraçando Juliana por trás enquanto olhavam as estrelas através do teto de vidro. Juliana se virou em seus braços, sorrindo com amor, mais do que jamais acreditei ser possível. E você? Gustavo sorriu, beijando suavemente seus lábios. Com você, sempre. Enquanto voltavam para a festa de mãos dadas e com o coração cheio de amor e esperança, Gustavo e Juliana sabiam que não importava quais desafios o futuro lhes reservasse, os enfrentariam juntos, mais fortes do que nunca. Os meses seguintes à renovação dos votos trouxeram consigo uma paz e estabilidade que Gustavo e Juliana haviam ansiado por muito tempo. Os rumores e as especulações finalmente começaram a se dissipar, substituídos por histórias sobre o sucesso profissional de ambos e sua dedicação a diversas causas beneficentes. Juliana, tendo completado sua carreira com honras, decidiu colocar em prática seus conhecimentos e paixão pela natureza. Com o apoio de Gustavo e Ricardo, ela fundou uma organização sem fins lucrativos dedicada à conservação do meio ambiente e à educação ambiental em comunidades desfavorecidas. Esperança Verde rapidamente se tornou uma referência no campo da conservação. Juliana trabalhava incansavelmente, organizando programas de reflorestamento, implementando sistemas de reciclagem em bairros marginais e levando oficinas de educação ambiental a escolas de todo o país. Gustavo, por sua vez, continuou sua ascensão na Santos Empreendimentos. Sob sua liderança, a empresa começou a investir em tecnologias verdes e práticas sustentáveis, em parte inspirado pelo trabalho de Juliana. Esta nova direção não apenas melhorou a imagem da companhia, mas também abriu novas oportunidades de negócio em mercados emergentes. Uma tarde, enquanto Juliana trabalhava em seu escritório na sede da Esperança Verde, recebeu uma ligação inesperada. Senhora Santos, sou Márcia Rodrigues do Ministério do Meio Ambiente. Gostaríamos de agendar uma reunião com a senhora para discutir uma possível colaboração a nível nacional. Juliana, surpresa e emocionada, concordou com a reunião naquela noite, compartilhou a notícia com Gustavo durante o jantar. Isso é incrível, amor, exclamou Gustavo levantando sua taça em um brinde. Sempre soube que seu trabalho seria reconhecido em grande escala. Juliana sorriu, mas Gustavo notou um lampejo de preocupação em seus olhos.
O que foi? Você deveria estar feliz. Juliana suspirou. Eu estou. É só que às vezes me pergunto se as pessoas me levam a sério pelo meu trabalho ou se é apenas por ser uma Santos. Gustavo tomou sua mão sobre a mesa. Juliana, você trabalhou incrivelmente duro para chegar onde está. Sua paixão, sua dedicação e sua inteligência são as razões do seu sucesso. Ninguém pode tirar isso de você. As palavras de Gustavo reconfortaram Juliana, mas a dúvida persistia no fundo de sua mente. A reunião com o Ministério do Meio Ambiente foi um sucesso retumbante. O governo propôs uma parceria com a Esperança Verde para implementar um programa nacional de educação ambiental e conservação. Era uma oportunidade sem precedentes, mas também um desafio enorme. Enquanto Juliana se mergulhava no planejamento do novo projeto, Gustavo enfrentava seus próprios desafios na Santos Empreendimentos. A transição para práticas mais sustentáveis havia encontrado resistência em alguns setores da empresa, especialmente entre os executivos mais antigos. Uma tarde, durante uma tensa reunião da diretoria, um dos executivos, Carlos Mendonça, questionou abertamente as decisões de Gustavo. Com todo o respeito, Sr. Santos, disse Mendonça, seu tom mal ocultando seu desdém, estas novas iniciativas verdes estão custando à empresa milhões. Tem certeza de que não está deixando seus assuntos pessoais influenciarem as decisões de negócios? Gustavo sentiu seu sangue ferver, mas manteve a calma. Sr. Mendonça, entendo sua preocupação, mas se olhar as projeções a longo prazo, verá que estes investimentos não são apenas éticos, mas também altamente rentáveis. O futuro dos negócios é verde e a Santos Empreendimentos estará na vanguarda dessa revolução. Apesar da tensão, Gustavo conseguiu convencer a maioria da diretoria. No entanto, ele sabia que havia ganho uma batalha, mas não a guerra. Ainda havia muito trabalho a fazer para mudar a mentalidade dentro da empresa. Enquanto isso, Juliana enfrentava seus próprios detratores. À medida que a Esperança Verde ganhava proeminência, alguns críticos começaram a questionar sua liderança, insinuando que sua posição se devia mais ao seu sobrenome do que aos seus méritos. Um dia, durante uma entrevista ao vivo em um programa de televisão nacional, o apresentador a confrontou diretamente. Senhora Santos, muitos se perguntam se sua organização teria tido tanto sucesso se a senhora não estivesse casada com Gustavo Santos. O que diria àqueles que sugerem que sua posição é resultado de nepotismo? Juliana sentiu seu coração acelerar, mas manteve a compostura. Entendo essas preocupações, respondeu ela com calma. Mas convido todos a olharem o trabalho que a Esperança Verde realizou nos últimos anos. Nossos resultados falam por si mesmos. Sim, o sobrenome Santos me abriu portas, não nego. Mas o que faço uma vez que essas portas estão abertas depende inteiramente do meu trabalho e do da minha equipe. A resposta de Juliana foi amplamente elogiada, mas o incidente deixou uma marca nela. Naquela noite, enquanto compartilhava suas preocupações com Gustavo, eles tomaram uma decisão importante. Talvez seja a hora de a Esperança Verde se tornar completamente independente da Santos Empreendimentos, sugeriu Gustavo. Assim, ninguém poderá questionar sua liderança ou a integridade da organização. Juliana assentiu, sentindo uma mistura de ansiedade e emoção diante da ideia: você tem razão. Será difícil, mas é o certo a fazer. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade. Juliana trabalhou incansavelmente para garantir financiamento independente para a Esperança Verde, enquanto Gustavo se concentrava na transição dentro da Santos Empreendimentos. O processo não foi isento de desafios. Houve noites de insônia, discussões acaloradas e momentos de dúvida, mas através de tudo isso, Gustavo e Juliana permaneceram unidos, apoiando-se mutuamente a cada passo do caminho. Finalmente, chegou o dia do grande anúncio. Em uma coletiva de imprensa conjunta, Gustavo e Juliana revelaram a completa independência da Esperança Verde da Santos Empreendimentos, assim como a nova direção sustentável da empresa. Este é um novo capítulo para ambas as organizações.
declarou Gustavo diante das câmeras. A Santos Empreendimentos se compromete a liderar o caminho para um futuro mais sustentável no mundo dos negócios. Juliana, ao seu lado, acrescentou: e a Esperança Verde continuará sua missão de proteger nosso planeta e educar as futuras gerações, agora como uma entidade completamente independente. A reação do público foi esmagadoramente positiva. A mídia elogiou a transparência e o compromisso de ambos com suas respectivas causas. Até mesmo os críticos mais duros se viram forçados a reconhecer o mérito de suas ações. Naquela noite, após um dia exaustivo de entrevistas e reuniões, Gustavo e Juliana finalmente chegaram em casa, exaustos, mas satisfeitos. Sentaram-se na varanda de seu quarto, contemplando as estrelas. Conseguimos, sussurrou Juliana, recostada no peito de Gustavo. Gustavo a abraçou com força, beijando suavemente seus cabelos. Sim, conseguimos. Estou tão orgulhoso de você, Juliana. Você provou seu valor uma e outra vez. Juliana levantou o olhar, seus olhos brilhando de emoção. Não poderia ter feito isso sem você, Gustavo. Seu apoio, seu amor me deram força para enfrentar todos esses desafios. Ficaram em silêncio por um momento, desfrutando da paz da noite e da companhia um do outro. Foi então que Juliana notou algo diferente em Gustavo. Ele parecia nervoso, quase ansioso. Está tudo bem, amor? Perguntou ela, se ajeitando para olhá-lo melhor. Gustavo respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Juliana, há algo que eu quero te perguntar há algum tempo. O coração de Juliana deu um pulo. O que é, Gustavo? Gustavo se levantou, tomando as mãos de Juliana entre as suas. Estes anos com você têm sido os mais felizes da minha vida. Enfrentamos tantos desafios juntos, e cada um deles nos tornou mais fortes. E agora, com tudo o que conquistamos, acho que é o momento perfeito para darmos o próximo passo. Juliana prendeu a respiração enquanto Gustavo se ajoelhava à sua frente, tirando uma pequena caixa do bolso. Juliana Oliveira Santos, disse ele, sua voz tremendo ligeiramente de emoção. Você me daria a honra de formar uma família comigo? De ser a mãe dos nossos filhos? As lágrimas brotaram dos olhos de Juliana enquanto um sorriso iluminava seu rosto. Oh, Gustavo, sim. 1000 vezes sim. Gustavo deslizou um lindo anel em seu dedo, uma promessa de seu futuro juntos, antes de se levantar e envolver Juliana em um abraço apaixonado. Eles se beijaram sob as estrelas, seus corações batendo em uníssono com a emoção desta nova aventura que estavam prestes a embarcar. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade enquanto Juliana e Gustavo se preparavam para a chegada de seu primeiro filho. Eles também continuavam trabalhando arduamente em seus respectivos projetos. Juliana, determinada a manter sua independência e sua carreira, encontrou formas criativas de equilibrar sua gravidez com suas responsabilidades na Esperança Verde. Ela implementou políticas de trabalho flexível que não só a beneficiavam, mas a todos os funcionários da organização, estabelecendo um novo padrão na indústria. Gustavo, por sua vez, mergulhou na preparação para ser pai. Ele comparecia a todas as consultas médicas com Juliana, lia livros sobre paternidade e até fez aulas de yoga pré-natal com ela, para a diversão e admiração de seus funcionários. Uma tarde, enquanto decoravam o quarto do bebê, Juliana notou que Gustavo parecia preocupado. O que foi, amor? Perguntou ela, deixando de lado o pincel que estava usando para pintar um mural de uma floresta na parede. Gustavo suspirou, sentando-se no chão ao lado dela. É só que... E se eu não for um bom pai, Juliana? Meu próprio pai, embora eu o ame, nem sempre foi o melhor exemplo. E se eu cometer os mesmos erros? Juliana tomou sua mão manchada de tinta. Gustavo, olhe para mim. Você será um pai maravilhoso. Além disso, você não está sozinho nisso. Faremos isso juntos, aprenderemos juntos. Gustavo sorriu, sentindo-se reconfortado pelas palavras de Juliana. Você tem razão. Juntos podemos enfrentar qualquer coisa, não é? É isso mesmo, assentiu Juliana, inclinando-se para beijá-lo suavemente. O dia do nascimento de seu filho Miguel
chegou em meio a uma tempestade torrencial. Gustavo dirigiu como um louco até o hospital, com Juliana respirando pesadamente ao seu lado. Depois de horas de trabalho de parto, finalmente puderam segurar seu pequeno nos braços. Ele é perfeito, sussurrou Gustavo com lágrimas nos olhos, enquanto olhava para seu filho Juliana, exausta, mas radiante. Assentiu. Bem-vindo ao mundo, Miguel Santos Oliveira. Você é tão amado. Os primeiros meses de paternidade foram um desafio, cheios de noites sem dormir e dias exaustivos, mas Gustavo e Juliana os enfrentaram juntos, apoiando-se mutuamente a cada passo do caminho. Juliana voltou ao trabalho após sua licença maternidade, determinada a provar que era possível ser uma mãe dedicada e uma líder empresarial bem-sucedida ao mesmo tempo. Ela implementou uma creche nos escritórios da Esperança Verde, estabelecendo um precedente que muitas outras empresas logo seguiriam. Gustavo, inspirado por seu novo papel como pai, impulsionou políticas de licença parental mais generosas na Santos Empreendimentos, ganhando o respeito e a lealdade de seus funcionários. À medida que Miguel crescia, Gustavo e Juliana se maravilhavam com como seu amor parecia se multiplicar. Cada marco, cada sorriso, cada pequena conquista de seu filho era uma fonte de imensa alegria. Uma noite, enquanto colocavam Miguel, agora com 2 anos, para dormir, Juliana olhou para Gustavo e sentiu seu coração se encher de amor. "Sabe de uma coisa?", disse ela em voz baixa para não acordar o menino. "Quando aceitei me casar com você por aquele acordo, nunca imaginei que terminaria assim, com uma família, um propósito e mais feliz do que jamais acreditei ser possível." Gustavo a abraçou por trás, ambos observando seu filho dormir pacificamente. "Eu também não imaginava, mas sou infinitamente grato por a vida ter nos trazido até aqui." Eles se beijaram suavemente, o amor entre eles mais forte do que nunca. Os anos passaram e a família Santos Oliveira continuou, crescendo e prosperando. A Esperança Verde se tornou uma organização de renome mundial, com Juliana à frente, liderando iniciativas de conservação em todo o planeta. A Santos Empreendimentos, sob a liderança de Gustavo, se transformou em um modelo de negócio sustentável e ético. Miguel cresceu para ser um jovem brilhante e compassivo, inspirado pelo exemplo de seus pais. E embora Gustavo e Juliana enfrentassem desafios ao longo do caminho, seu amor e compromisso mútuo nunca fraquejaram. Uma tarde, anos depois, Gustavo e Juliana se encontravam no mesmo jardim onde tudo havia começado. Observavam Miguel, agora um adolescente, ensinando sua irmã mais nova, Sofia, como plantar uma árvore. "Você alguma vez se arrepende?", perguntou. Gustavo, de repente, Juliana o olhou intrigada. "Do quê?" "De ter aceitado aquele acordo maluco há tantos anos. De ter se casado comigo quando mal me conhecia." Juliana sorriu, entrelaçando seus dedos com os de Gustavo. "Nem por um segundo. Foi a melhor decisão que já tomei na minha vida." Gustavo a puxou para perto, beijando-a com todo o amor acumulado em anos de vida compartilhada. "Eu te amo, Juliana Santos Oliveira, mais hoje do que ontem e menos do que amanhã." "E eu amo você, Gustavo Santos", respondeu Juliana, seu coração transbordando de felicidade. Enquanto o sol se punha sobre o jardim, banhando a família em uma luz dourada, Gustavo e Juliana refletiram sobre sua jornada. De um casamento por conveniência a um amor profundo e duradouro, eles haviam construído uma vida juntos que superava qualquer conto de fadas. E assim, no mesmo lugar onde uma vez uma jardineira e um herdeiro rebelde haviam se encontrado pela primeira vez, agora uma família unida pelo amor e respeito mútuo olhava para o futuro, pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida pudesse apresentar. Sempre juntos, sempre fortes.